Em primeiro lugar, muito obrigado por estar a visualizar este vídeo e bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vamos falar sobre as implicações fiscais que decorrem da venda ou da alienação de um ativo fixo tangível, a venda de um imobilizado. E para tal eu vou recorrer a um exemplo. Vejamos o seguinte. Uma determinada empresa adquiriu em setembro do ano N-6, portanto há 6 anos atrás, um equipamento administrativo, um ativo fixo tangível classificado como equipamento administrativo. O valor da aquisição foi de 100 mil euros. Este equipamento está a ser depreciado à taxa de 10%. Aplica-se, a empresa está a aplicar a linha reta, ou método das cotas constantes. Todos os anos vai depreciar a 10% sobre o valor da aquisição. Em setembro do ano N, e vamos considerar o ano N o ano corrente, a empresa vendeu, alienou este equipamento. E o equipamento ainda não estava totalmente depreciado, porque estávamos ainda no ano N. E o valor da realização, ou também denominado valor de venda, foi de 47 mil euros. Vamos ver o histórico deste equipamento na contabilidade. Quando o equipamento foi comprado, no ano N-6, a empresa debitou a conta 43.5, equipamento administrativo. É a conta que representa o ativo fixo tangível e a conta 43.5, os equipamentos administrativos. Esta conta foi debitada no início pelo valor de aquisição 100 mil euros, em N-6. Este débito teve como contrapartida um crédito numa conta de fornecedores de investimentos. Entretanto, a empresa não pagou de imediato, reconheceu nessa altura a dívida ao fornecedor de investimentos como um passivo. Entretanto, ao longo dos anos, ao longo da vida útil, no decurso da vida útil deste equipamento, todos os anos têm vindo a ser reconhecidas as depreciações. O equipamento está sujeito a um desgaste e esse desgaste reflete-se através do reconhecimento das chamadas depreciações do período. No período N-6, como o equipamento foi comprado em setembro, ele esteve em uso o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses em 12. Então, no ano N-6, 4 meses em 12, vezes 10%, taxa de depreciação, vezes 100 mil euros, valor da aquisição, igual a 3.333,33. Esta foi a primeira depreciação. Portanto, no primeiro ano, nós depreciamos os meses em uso e que corresponde a setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois, nos anos subsequentes, N-5, N-4, N-3, N-2, N-1, o equipamento foi sempre depreciado a 10% vezes 100 mil euros, traduzindo a depreciação anual, uma vez que esteve sempre a ser usado ao longo da vida útil. Chegando ao ano N, o ano N representa o ano da venda, o ano da alienação. E, segundo os nossos dados, a alienação ocorreu no mês de setembro do ano N. Quando ocorre a alienação ou a venda dos ativos, nós vamos depreciar até ao mês anterior ao da alienação. E como foi vendido em setembro,
vamos fazer o reconhecimento das depreciações até agosto, ou seja, 8 meses em 12. 8 meses em 12 vezes 10% vezes 100 mil euros igual a 6.666,67. Traduzem-se assim as chamadas depreciações acumuladas. Uma depreciação, ano a ano, ela é reconhecida como um crédito na respectiva conta do ativo, diminuição do ativo, a depreciação é uma diminuição do ativo, e terá uma contrapartida numa conta de gastos do período, que seria a conta 64.2. A 64.2, gastos de depreciação e amortização a ativos fixos tangíveis. Todos os anos, debito a conta 64.2, credito a conta 43.8 pelo valor da depreciação do período. E nesta conta do balanço, as depreciações vão acumulando e atingem o valor de 60 mil euros, chamadas depreciações acumuladas. Ora, quando chega o momento da venda, eu vou ter que determinar, e até já para pensar nas implicações fiscais, porque em primeiro lugar temos que pensar nas questões contabilísticas e já de seguida pensamos nas questões fiscais, que são consequências dos reconhecimentos que já vamos fazer. E quando este equipamento é vendido, ele é vendido por 47 mil euros. E neste momento nós vamos ter que determinar se existiu uma mais-valia ou então uma menos-valia. O importante é, desde já, verificar qual é a quantia escriturada deste equipamento. A quantia escriturada é o valor da aquisição menos as depreciações acumuladas, menos perdas por imparidade sobre o ativo não corrente. Este ativo não teve perdas por imparidade, mas teve as depreciações acumuladas. A sua quantia escriturada é a diferença entre o valor da aquisição e as depreciações acumuladas. Ou seja, 100 mil euros de valor da aquisição, 60 mil euros de depreciações acumuladas, quantia escriturada, 100 mil menos 60 mil igual a 40 mil euros. Isto é quantia escriturada. No fundo é o saldo desta conta. É o valor que figuraria no balanço. Se o valor de realização, se nós vendermos por um valor acima da quantia escriturada, vamos obter uma mais-valia. Se nós vendermos abaixo da quantia escriturada, vamos obter uma menos-valia. Eu tenho uma quantia escriturada de 40 mil, vou vender por 47 mil, vou obter uma mais-valia. Essa mais-valia, na perspectiva da contabilidade, chama-se mais-valia contabilística. Ela é dada pela diferença entre o valor de venda, ou o valor de realização, menos a quantia escriturada, ou menos o valor de aquisição subtraído das depreciações acumuladas. Então, a mais-valia contabilística, mais valia contabilística, é o valor de realização, são 47 mil euros, menos a quantia escriturada, 40 mil. A alienação deste equipamento administrativo gera para a nossa empresa uma mais-valia contabilística de 7 mil euros. Então, sabendo eu que vai ser gerada, ou que se gerou, uma mais-valia contabilística, vamos proceder ao reconhecimento contabilístico desta operação, para que a contabilidade expresse pela via dos rendimentos esta mais-valia contabilística. As mais-valias contabilísticas, ao nível do plano de contas, elas deverão constar de um reconhecimento na conta 78. 78.7
rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros. Isto é um investimento não financeiro. E concretamente a conta 7871, denominada alienações. Se fosse gerada uma menos-valia, em vez de uma conta de rendimentos, teríamos que utilizar uma conta de gastos. Em vez da conta 7871, seria a homóloga dos gastos 6871. Também alienações, mas aqui numa perspectiva de menos-valia. Mas nós estamos numa mais-valia. E então, eu terei que fazer o seguinte. Teremos a conta 7871. Esta conta é denominada alienações, mas numa perspectiva de mais-valia. E nós, do ponto de vista contabilístico, temos que fazer duas operações. Vamos ter que desreconhecer este ativo e depois vamos ter que reconhecer a venda ou a alienação do mesmo. Todas as operações contabilísticas serão por contrapartida desta conta. Esta conta vai receber aqui os vários lançamentos. Começamos pelo desreconhecimento do ativo. O desreconhecimento do ativo passa por desreconhecer o seu valor de aquisição. Inicialmente ele foi debitado, agora vamos ter que o creditar para saldar. Credito e debito a conta 7871. Como eu disse, todos os lançamentos que fazemos têm sempre como contrapartida esta conta 7871. Agora vou fazer o desreconhecimento das depreciações. As depreciações foram sempre creditadas e acumularam 60 mil euros. Agora, no seu desreconhecimento, vou debitar a conta 435 por 60 mil. Esta conta saldou e a contrapartida será a crédito de alienações 60 mil. Este é o lançamento do chamado desreconhecimento do ativo. Este ativo agora foi desreconhecido, o saldo da conta 435 está a zero, como podem verificar. O segundo movimento é o reconhecimento da alienação, o reconhecimento da venda. Ou seja, esta empresa, ela emite uma fatura pela venda do equipamento e nessa fatura, nesta nossa fatura, nós vamos aplicar um valor de venda de 47 mil euros e se na compra deste equipamento, na altura da compra, que foi em N-6, nós tivemos o direito a deduzir o IVA, nós agora vamos ter a obrigação de liquidar IVA, de cobrar IVA a quem adquirir este equipamento. Se eventualmente, na altura da compra, não tivéssemos tido o direito à dedução do IVA, ou seja, se o equipamento estivesse excluído pelo artigo 21 do Código do IVA ao direito à dedução, ou seja, eu tinha comprado o equipamento, mas não tinha tido o direito de deduzir o IVA, agora ao vendê-lo, eu iria vendê-lo isento de IVA, pelo artigo 9 do Código do IVA, e teria que fazer essa referência na fatura. Mas um equipamento administrativo normalmente não faz parte das exclusões da dedução do IVA do artigo 21º do Código do IVA. Portanto, quando se compra um equipamento administrativo, deduz-se o respectivo IVA. E se eu deduzi o IVA na altura da compra, agora que o vou vender, vou ter que cobrar IVA
a este terceiro que me vai adquirir este equipamento. Então, eu vou acrescer 23% de IVA. Uma fatura normal, mas estamos a vender um imobilizado. Estamos a cobrar sobre os 47 mil, 23% de IVA, vou considerar que é a taxa normal, ou seja, 10.810. A fatura é emitida por um total de 57.810. E eu vou ter que fazer o reconhecimento da alienação ou da venda deste ativo mediante a fatura que emito. E a fatura que eu emito é constituída por 3 valores. A base tributável, o IVA liquidado ou a favor do Estado e o total. Bom, como é que nós vamos então fazer o lançamento do reconhecimento da alienação ou da venda? Eu tenho que verificar se esta outra empresa à qual eu vou vender este equipamento, a venda é a prazo, se é pronto, vamos supor que é a prazo. Vamos dar 30, 60 dias a esta empresa para nos pagar este valor. Então, vamos ter que reconhecer esta venda, obviamente, num passivo, numa dívida. Ou no caso concreto, um passivo na perspectiva dessa empresa, para nós, um ativo, obviamente. E a conta correta para reconhecermos na nossa perspectiva este nosso direito sobre esta empresa à qual vendemos este ativo, portanto, este nosso ativo, será uma conta de outros devedores e credores. Isto não é um cliente, portanto, eu vou considerar outros devedores e credores. A conta 27.8, que no caso concreto serão outros devedores. Outros devedores, aqui uma conta de ativo, e esta empresa fica-me a dever 57.810. Estes 57.810, eles desdobram-se em 47.000 euros mais 10.800. Os 47.000 euros é a base tributável. Isto é a operação número 2, que é a alienação. Então, vamos ter que creditar alienações pela base tributável, 47.000. Vejam, um débito de 57.810, um crédito de 47.000 e falta apenas o IVA. O IVA será a conta 2433. IVA liquidado. É um IVA a favor do Estado. IVA liquidado. E o IVA liquidado é uma conta de passivo. Aqui o passivo aumenta a dívida para com o Estado. 10.810. E este número 2 é o chamado reconhecimento da alienação do ativo fixo tangível. Ou seja, o reconhecimento contabilístico aqui desta fatura. 47.000 euros a crédito de alienações, como o rendimento, 57.810 neste ativo, neste direito sobre este terceiro, sobre este outro devedor, e depois o IVA liquidado, um passivo, um valor a favor do Estado. Quando daqui por 30 dias, por exemplo, este outro devedor nos pagar, na altura nós vamos creditar esta conta, saldou, e vai entrar o dinheiro, debita-se na conta 12.1 bancos. Muito bem, isto foi as duas etapas do reconhecimento contabilístico da alienação de um ativo fixo tangível. O desreconhecimento e depois o reconhecimento da alienação. Agora vamos à questão fiscal, que é o centro aqui desta rúbrica de hoje.
A questão fiscal resulta do saldo acumulado aqui nesta conta 7871. Eu vou então apagar aqui isto. Temos aqui umas depreciações acumuladas de 60 mil, não é preciso estarem aqui já todas desdobradas, vou apenas colocar que as depreciações acumuladas eram de 60 mil euros. E agora o meu foco vai estar aqui nesta conta. O que é que esta conta representa? Esta conta representa a mais-valia contabilística. O valor de realização subtraído do valor de aquisição menos as depreciações acumuladas. O saldo desta conta é um saldo credor. Temos a débito 100 mil, temos a crédito 107 mil. Portanto, há um saldo credor. E o saldo credor é representado por esta forma. São 7 mil euros. 100 menos 107. São 7 mil euros. Portanto, o valor de realização era de 47 mil. O valor de aquisição, 100 mil. As depreciações acumuladas, 60 mil. E, portanto, temos aqui 7 mil euros de mais-valia contabilística, que é exatamente o saldo aqui desta conta. Agora, chegamos ao final do ano. No final do ano faz-se o apuramento dos resultados. E o saldo desta conta, que são 7 mil euros, é um saldo credor, é um saldo que vai aumentar o nosso resultado contabilístico, porque isto é um rendimento. E, portanto, os rendimentos aumentam o resultado contabilístico da empresa. A empresa forma, no final do ano, o chamado resultado antes de impostos. Os rendimentos menos os gastos. E esta operação que acabamos de fazer, ela influencia os rendimentos da empresa. Se tivéssemos obtido uma menos-valia, iria influenciar os gastos. Mas as mais-valias influenciam os rendimentos. Ou seja, esta operação provocou no nosso resultado antes de impostos um aumento dos rendimentos em 7 mil euros. Pela via aqui da mais-valia contabilística e daquela conta 78. Esta operação faz com que o resultado contabilístico desta empresa tenha aumentado em 7 mil euros. E, do ponto de vista fiscal, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é anular o efeito deste aumento do resultado. Porque a tributação sobre as mais-valias é no que diz respeito à chamada mais-valia fiscal, que eu já vou calcular, e não sobre a mais-valia contabilística. Aquilo que nós calculamos na contabilidade foi a mais-valia contabilística. E do ponto de vista fiscal, a tributação é sobre as mais-valias fiscais. Então, eu começo já por anular, do ponto de vista fiscal, o efeito da mais-valia contabilística. E a anulação do efeito da mais-valia contabilística traduz-se, ela é feita, no quadro 7 da Declaração Modelo 22. Esta é a Declaração Modelo 22 que as empresas apresentam. Esta Declaração Modelo 22 é onde nós fazemos a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal da empresa e o respectivo lucro tributável, que é o valor sobre o qual efetivamente vai incidir a tributação, a taxa de IRC mais a derrama municipal. E nós temos nesta declaração modelo 22 o quadro 07,
onde temos o elenco das correções fiscais em termos de ajustamentos fiscais a acrescer e ajustamentos fiscais a deduzir. E se eu vou anular o efeito de um rendimento, obviamente o rendimento teve um sinal positivo na formação do resultado. Para anular o efeito deste rendimento, eu vou deduzir e assim anulo o seu efeito em termos de resultado. Por isso, na declaração modelo 22, nos ajustamentos fiscais a deduzir, nós temos um campo que é o campo 767. Este campo chama-se mais-valias contabilísticas. É o campo que se utiliza para anular o efeito da mais-valia contabilística que corresponde ao saldo da tal conta 78. Então vamos ter aqui um ajustamento fiscal a deduzir. Eu vou apontar o campo onde isto terá que ser feito na nossa declaração modelo 22. É o 767. Quadro 07, campo 767. E aqui com sinal negativo, que é a deduzir 7.000 euros. Ao deduzir 7.000 euros, eu anulei o rendimento de 7.000 euros. 7.000 menos 7.000, 0. Efeito do rendimento anulado. Se ficássemos por aqui, era maravilhoso, não havia tributação nenhuma. No entanto, a tributação faz-se sobre a chamada mais-valia fiscal. Eu agora, à parte, porque já estou numa perspectiva fiscal, eu vou proceder ao cálculo da mais-valia fiscal, que é um cálculo feito a posteriori, neste enquadramento fiscal, e a mais-valia fiscal, ela calcula-se com a seguinte fórmula. A mais-valia fiscal, que é aquela que efetivamente vai ser objeto da tributação, como já vamos ver. Em primeiro lugar é preciso calculá-la e depois vamos ver como é que se faz a tributação da mais-valia fiscal. A mais-valia fiscal é o valor de realização menos o valor de aquisição deduzido das depreciações fiscais. E em comparação com a mais-valia contabilística, há aqui uma série de diferenças. Mas uma das diferenças é que vamos ter que aplicar um coeficiente de desvalorização da moeda. A diferença entre o valor da aquisição e as depreciações fiscais vai ser atualizado através da aplicação de um coeficiente de desvalorização da moeda, que é aplicado em função do ano da aquisição. O ano da aquisição foi em N-6. Eu teria que ir a um código do IRC, por exemplo, um código do IRC comentado, e teria que consultar a portaria dos coeficientes de desvalorização da moeda e teria que ir ao ano da aquisição, ao ano N-6, e ver qual seria o coeficiente a aplicar. Por exemplo, se nós estivéssemos em 2020 a fazer esta operação, eu teria que ir a 2014 verificar o coeficiente que se aplicaria. E no âmbito do ano de 2014, aplicar-se-ia um coeficiente de 1.03. 1.03. Então vamos traduzir aqui esta formulazinha para calcularmos a mais-valia fiscal.
Portanto, o valor de realização, 47 mil. O valor de aquisição do equipamento, 100 mil. As depreciações fiscais. No caso deste equipamento administrativo, a autoridade tributária aceitou sempre as depreciações que foram feitas na contabilidade. Ou seja, aquelas depreciações do período reconhecidas à taxa de 10% pela linha reta foram depreciações fiscalmente aceites. Elas não ultrapassaram qualquer limite imposto pela autoridade tributária. Isso significa que as depreciações acumuladas são rigorosamente iguais às depreciações fiscais. Poderia ter acontecido que as depreciações registadas na contabilidade não tivessem sido, em parte, fiscalmente aceites. Logo, nesta fórmula, nós só utilizamos as depreciações fiscalmente aceites. Esta é uma diferença entre a fórmula da mais-valia contabilística, em que as depreciações são aquelas que foram efetivamente registadas, e a mais-valia fiscal, onde as depreciações são aquelas que foram aceites do ponto de vista fiscal. Aqui existe esta igualdade entre as depreciações da contabilidade e as depreciações fiscais, porque no caso de equipamentos administrativos, desde que eles sejam depreciados às taxas do Decreto Regulamentar 25 de 2009, e se a empresa não utilizar taxa superior à que está nesse mesmo decreto, elas são naturalmente fiscalmente aceites. Então, as depreciações fiscais que coincidem com as depreciações da contabilidade, porque foram aceites, foram de 60 mil euros. O coeficiente foi de 1,03, conforme eu tinha referido. Vamos então fazer aqui este cálculo para determinar a mais-valia fiscal. Portanto, aqui são 40 mil. 40 mil vezes 1,03, passamos a ter 47 mil menos 41.200. Vejam que, pela aplicação do coeficiente de desvalorização da moeda, houve um aumento aqui deste valor contabilístico, passa a ser um valor atualizado líquido de 41.200 euros. 47 mil menos 41.200, temos então a mais-valia fiscal de 5.800 euros. A mais-valia contabilística era de 7 mil, já foi tratada, deduziu no modelo 22, anulamos o efeito daquele rendimento. Agora vamos ter que tratar da mais-valia fiscal. Esta sim é aquela que vai ser tributada. Se vai ser tributada, a solução é acrescê-la. As mais-valias fiscais passam por ajustamentos fiscais a acrescer. Vamos introduzi-la a somar na formação do resultado fiscal da empresa. A questão agora é a seguinte. Nós temos 5.800 euros que vamos ter que acrescer ao resultado da empresa. Mas aqui vai-se colocar agora a questão do reinvestimento. O que é o reinvestimento? O reinvestimento é aplicar o valor de realização na aquisição de um ativo fixo tangível ou intangível. E se a empresa, dentro do prazo que já vou referir, adquirir com o produto desta venda, e que foram 47 mil euros, o valor de realização foi 47 mil euros. Se esta empresa aplicar na compra de um ativo fixo tangível ou intangível estes 47 mil euros
na íntegra, nós estaremos perante um reinvestimento total. E quando existe reinvestimento total, as mais-valias fiscais, elas são tributadas apenas em metade do seu valor. Ou seja, se eu me comprometer perante a autoridade tributária em aplicar na aquisição de um ativo fixo tangível ou intangível os 47 mil euros, significa que estes 5.800 serão acrescidos ao resultado da minha empresa, para efeitos de tributação, portanto ao resultado fiscal, pela metade, apenas em metade. Ou seja, dividindo 5.800 por 2, significa que eu teria que acrescer 2.900 euros. Então, seria tributado por 2.900 euros. Ajustamento fiscal a acrescer, aumentaria o meu resultado em 2.900 euros e a tributação seria por esse valor. Mas para isso eu teria que me comprometer a fazer um reinvestimento pela totalidade. Se eventualmente eu não fizer nenhum reinvestimento, ou seja, se eu não me comprometo com a autoridade tributária em aplicar este valor, 47 mil euros, na compra de ativo fixo tangível ou intangível, não há nenhum reinvestimento. E não havendo reinvestimento, a mais-valia fiscal é acrescida na sua totalidade e, consequentemente, vai ser tributada pela sua totalidade, que são 5.800 euros. Portanto, estes são dois caminhos. O compromisso pelo reinvestimento da totalidade do valor de realização permite que a tributação das mais-valias seja apenas por 50% do seu valor, metade. O não compromisso pelo reinvestimento significa que a mais-valia ela é toda adicionada ao resultado fiscal da empresa e, consequentemente, vai ser tributada na íntegra. Isto é uma matéria que está prevista no artigo 48 do Código do IRC. É o artigo 48 que nos justifica aquilo que eu estou agora aqui a referir. O artigo 48 do Código do IRC é o artigo do reinvestimento de valores de realização. Uma coisa muito importante, não se reinvestem as mais-valias, como muitas vezes se diz. Reinvestiu a mais-valia. Não se reinvestem mais-valias. O que se reinveste é o valor de realização, é o valor da venda. Eu tenho que aplicar o valor da venda. Eu não vou aplicar o valor da mais-valia, porque se eu aplicasse o valor da mais-valia, eu aplicaria 5.800 euros. E se eu comprar um ativo fixo tangível ou intangível por 5.800 euros, eu estou a fazer um reinvestimento parcial. Para fazer um reinvestimento total, eu tenho que aplicar o valor de venda, o valor de realização. Então nós temos que falar em reinvestimento dos valores de realização, não reinvestimento de mais-valias. Isso não é correto. Tem que ser reinvestimento dos valores de realização. Claro que o tratamento, o montante que vai ser tributado, esse sim é a mais-valia. Mas aquilo que se reinveste é o valor de venda, é o produto da venda. E diz-nos o artigo 48. Para efeitos da determinação do lucro tributável, que é o tal resultado fiscal, a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias, calculadas nos termos dos artigos anteriores, realizadas mediante a transmissão onerosa de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e ativos biológicos não consumíveis, e um bocadinho mais à frente, é considerada em metade do seu valor, vejam, em metade do seu valor, como eu já referi, quando, e agora o importante, o valor de realização, não diz as mais-valias, diz o valor de realização, ou seja, o valor de venda, correspondente à totalidade dos referidos ativos,
neste caso, 47 mil euros, eu tenho que aplicar 47 mil euros, reinvestido na aquisição, produção ou construção de ativos fixos tangíveis, de ativos intangíveis ou de ativos biológicos não consumíveis. E agora eles dão um prazo para se fazer o reinvestimento. No período de tributação anterior, portanto, estes 47 mil euros, eles terão que ser aplicados na aquisição de um ativo fixo tangível ou intangível ou biológico não consumível. E o prazo para se fazer, podemos reportar ao ano anterior. Eu posso já ter comprado um ativo no ano anterior. No período de tributação da realização, ou seja, no próprio ano N, ou até ao fim do segundo período de tributação seguinte. Isto é o prazo. Vamos fazer aqui um esquema só do respectivo prazo. Segundo o artigo 48, nós estamos aqui no ano N. Este é o nosso ano. É aqui onde tudo ocorre. Segundo o artigo 48, o meu reinvestimento pode-se reportar ao ano anterior, ao próprio ano, ao ano seguinte, que é considerado o N mais 1, ou até ao segundo ano seguinte, que será N mais 2. Portanto, o prazo para se fazer o reinvestimento, ele vai no seu limite máximo até 31 de dezembro de N mais 2. E, portanto, nós temos 4 anos, um para trás, o próprio, e os 2 para a frente, para fazer o tal reinvestimento, para aplicar o valor de venda, de realização, na compra do tal ativo fixo tangível ou intangível ou ativo biológico. Se fizermos o reinvestimento pela totalidade, teremos este benefício de sermos tributados apenas por metade da mais-valia. Agora, diz-nos o artigo 48, número 2. No caso de se verificar apenas o reinvestimento parcial do valor de realização, o disposto no número anterior é aplicado à parte proporcional da diferença entre as mais e as menos-valias a que o mesmo se refere. Aqui estamos a falar de reinvestimento parcial. Reinvestimento parcial é eu estabelecer o seguinte compromisso. Eu recebi 47 mil euros pela venda deste ativo, mas a minha proposta é apenas reinvestir 18.800. E vou fazê-lo, vou aplicar dos 47 mil, eu vou aplicar 18.800 na aquisição de ativo fixo tangível. Dentro de qualquer grupo do ativo fixo tangível. Não tem que ser necessariamente outra vez um novo equipamento administrativo. Pode ser qualquer ativo fixo tangível. Tem é que ser ativo fixo tangível, ou ativo intangível, ou então ativo biológico. Estamos perante aquilo a que se chama um reinvestimento parcial. Se eu colocasse aqui 47 mil euros, estaríamos perante um reinvestimento total. E, portanto, bastaria dividir este valor por 2, os tais 2.900, e teria que acrescer apenas essa metade. Seria tributado por metade, ou seja, 2.900 seria um ajustamento fiscal a acrescer. Mas aqui eu optei pela situação mais complicada, ou seja, vamos fazer o meu compromisso é o reinvestimento parcial. Então, quando existe reinvestimento parcial, o meu foco é tratar a mais-valia fiscal, que eu sei que é de 5.800 euros.
eu aqui terei que fazer o seguinte. Eu vou ter que, e conforme me indica o número 2, eu vou ter que fazer a proporção. A minha proposta é reinvestir 18.800 em 47.000. E vou multiplicar isto por 100 e assim eu tenho a percentagem afeta ao reinvestimento, ou a percentagem do reinvestimento. Eu quero reinvestir 18.800 em 47.000. 40%. 40% é a minha percentagem de reinvestimento. Então, para tratar esta matéria na tal proporcionalidade a que refere o artigo 48, número 2, eu vou pegar na mais-valia e vou desdobrá-la em duas partes. 40% e o remanescente até 100, ou seja, 60%. Ora, 5.800 vezes 40%. 2.320. E os restantes 60%. 3.480. Isto é a proporção. A tal do artigo 48, número 2. Esta é a proporção afeta ao reinvestimento. Percentagem de reinvestimento, 40%. Proporção na mais-valia, 40%, 2.320. Esta é a proporção de não reinvestimento. Então, uma vez que esta é considerada a proporção ou a cota-parte de não reinvestimento, vamos ter que a tributar na totalidade. Este valor vai acrescer na totalidade. Tem que ser penalizado, porque toda a proporção correspondente ao não reinvestimento, e aqui é apenas uma proporção, são 60%, vamos ter que considerar um ajustamento fiscal a acrescer na íntegra. E o quadro 7 tem um campo para isto. O campo do quadro 07 para a cota-parte ou a parcela não afeta ao reinvestimento é o 739. O campo 739 é as mais-valias sem intenção de reinvestimento. Sem intenção de reinvestimento. Então, no campo, e agora vamos considerar ajustamento fiscal a crescer. Ajustamento fiscal a crescer. E vamos ao quadro 7, campo 739, e vamos introduzir o valor de, ou acrescer, o valor de 3.480. Este valor é tributado na íntegra, porque tem a correspondência à proporção afeta a não reinvestimento. Quanto à proporção afeta ao reinvestimento, os 40%, aqui vamos ter o benefício. Só vamos acrescer em metade, que é o tal benefício. Então, 2.320 a dividir por 2 são 1.160. Eu vou acrescer 1.160. Fica de fora da tributação os restantes 1.160 que, uma vez que apenas metade da proporção afeta ao reinvestimento, terá que ser considerado ajustamento fiscal a crescer. Há um campo também próprio para isto. É o 740. Quadro 7, modelo 22. Campo
2.740, metade de 2.320, 1.160. Ou seja, o meu resultado fiscal, ele vai ter no total um ajustamento fiscal a crescer de 3.480 mais 1.160. 3.480 mais 1.160 são 4.610. Se eu não tivesse reinvestido absolutamente nada, ou se a minha proposta não passasse pelo reinvestimento, eu teria que acrescer este valor na íntegra. Se a minha intenção, a minha proposta é o reinvestimento total do valor de realização 47.000 euros, eu acresceria metade de 5.800, ou seja, 2.900. Como a minha proposta é fazer um reinvestimento que em termos proporcionais corresponde a 40%, eu quero 18.800, eu quero comprar um ativo fixo tangível ou intangível por 18.800, então eu vou reinvestir 18.800 em 47.000, o que dá uma proporção de 40%. Então significa que 40% da mais-valia, 40% de 5.800, 2.320, metade vai a crescer. A outra cota parte de 60% tem que crescer na totalidade porque corresponde à percentagem do não reinvestimento. São 4.610. Ou seja, nós acabamos por acrescer ao nosso resultado 4.610. Se o meu resultado antes de impostos for, por exemplo, de 100.000 euros, eu a partir de agora passo a ter 104.610 para efeitos de tributação, na formação do lucro tributável, naquela passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. A empresa tem este prazo, pode reportar a compra do tal ativo fixo tangível ou intangível ou ativo biológico ao ano anterior, ao próprio ano, ao seguinte, no limite máximo, até 31 de dezembro do ano N+2. Se chegarmos a 31 de dezembro de N+2 e se não tivermos feito o reinvestimento, se não tivermos feito a compra do tal ativo fixo tangível, vamos ter que ser penalizados e a penalização por não fazer efetivamente o reinvestimento conforme o nosso compromisso, essa penalização ela terá que ser feita à luz do artigo 48, número 6 do Código do IRC, que diz o seguinte: não sendo concretizado total ou parcialmente o reinvestimento até ao fim do segundo período de tributação, 31 de dezembro do ano N+2, como eu estava ali a referir, portanto aqui, neste ponto, artigo 48, número 6, considera-se como o rendimento desse período de tributação, respectivamente, a diferença ou a parte proporcional da diferença prevista no número 1, não incluída no lucro tributável, majorada em 15%. Ou seja, aquela mais-valia que ficou excluída da tributação, ela, na declaração modelo 22 do ano N+2, ela vai ter que ser acrescida, e eles também têm aqui um campo para isso, é o campo 741, utiliza-se o campo 741 para penalizar a empresa pela parcela da mais-valia, que entretanto não foi, em termos de valor de realização, objeto de reinvestimento. E acresce-se sempre majorado em 15%. Essa é a penalização caso não haja efetivo reinvestimento. Sempre até 31 de dezembro de N+2. Fica então assim explicado as implicações fiscais relativamente à alienação de ativos fixos tangíveis.
Ou seja, está tudo relacionado com a questão do reinvestimento. Se não há reinvestimento nenhum, a mais-valia fiscal tem que ser acrescida na íntegra. Se existe reinvestimento parcial, temos que fazer as proporções conforme eu expliquei aqui. Se existe reinvestimento total, ótimo. A mais-valia fiscal, ela acresce apenas em metade. Muito importante, reinvestimento não é reinvestimento de mais-valias, é reinvestimento do valor de realização. Eu tenho que aplicar o valor da venda na aquisição de um ativo fixo tangível ou intangível ou de um ativo biológico. Esta matéria é uma matéria que, entre muitas outras, uma matéria da área fiscal, também contabilística, e que nós desenvolvemos nos nossos cursos práticos de contabilidade e fiscalidade. São matérias amplamente desenvolvidas no curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, no mini MBA em finanças empresariais e fiscalidade aplicada e também no curso prático de gestão fiscal, que trata de IRS, Segurança Social, IVA, IRC e impostos diferidos. Também no curso prático de IRC e impostos diferidos. São cursos práticos que a Certiform apresenta dentro daquilo que é a sua oferta formativa no sistema e-learning e também em live streaming. Pode aceder ao site da Certiform, consultar toda a nossa oferta formativa. Temos vários cursos, nós somos certificados em 13 áreas de formação e temos disponíveis muitos cursos nesta área de contabilidade e de fiscalidade e é uma questão de ver qual é aquela formação que mais se ajusta às suas necessidades formativas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até breve.